Abram a Bíblia de vocês em Filipenses, capítulo 2. Amém? Filipenses, capítulo 2. A palavra hoje do Senhor para a igreja. Digam glória a Deus. Filipenses capítulo 2. Ajude o irmão aí do seu lado, quem pode. Quem não achou, levante a mão só para poder receber ajuda aí. Filipenses 2. Oh, glória. Quem achou, diga amém. Mais uma vez, curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós te pedimos agora revelação do teu Espírito, porque confessamos Cristo e queremos o nosso Salvador, o nosso Rei, o nosso Senhor dentro de nós. Os pensamentos e as ideias de Jesus possam transpassar nossas almas, nossos corações, penetrar profundamente, e nós possamos imitar Jesus em todos os pensamentos, sentimentos, a fé, a confiança que Ele tem no Senhor, que isso seja real pela nossa comunhão com Ele, pela nossa união com Ele, Pai. Nós estamos aqui buscando esse crescimento espiritual, porque Jesus é um gigante, Jesus é grandioso. Ele nasceu um menino, mas veio da glória. Ele se fez homem, mas Ele não deixou de ser Deus. Ele tomou posição de homem, mas não deixou de ser divino. Então, meu Pai, que a igreja também seja transformada pelo Espírito de Jesus, que a igreja cresça, que a igreja volte à origem da identificação da imagem e semelhança do Filho amado, porque Ele é o próprio Deus. Nós confessamos isso, Senhor. Ensina-nos a agir como Jesus agia. Ensina-nos a perdoar como Jesus perdoava, a amar como Ele amava e a ter compaixão. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, nós te pedimos, ó Pai, a harmonia dentro das nossas casas, com as pessoas, dentro da nossa igreja, a disposição de cooperação com os irmãos, porque Jesus, Ele nos persuade, Ele tem capacidade de nos constranger pelo seu amor, que a comunhão com o Espírito Santo possa nos levar a essa condição. O Senhor preparou tudo isso para que nós tivéssemos essa experiência com Deus por Cristo. A experiência cristã seja o alvo maior dessa igreja, de cada membro dessa igreja, para que todos vejam a imagem de Cristo em nós. Te pedimos e te agradecemos, todos digam amém. Irmãos, olhem para cá agora. O que nós estamos buscando aqui nessa reunião e em todas as reuniões que são promovidas pelo Espírito Santo
porque eu quero deixar registrado que ninguém veio aqui porque quis. Vocês vieram aqui, nós temos vindo aqui porque Deus tem permitido. Deus tem permitido essa reunião porque Ele teve graça. Ele dispensou uma graça, um favor para nós. Vir à igreja é um favor que Deus faz para cada um eleito. Amém? Para que nós tenhamos a nossa experiência com Jesus, a nossa experiência com Deus. Essa experiência cristã é o alvo principal da nossa reunião. E essa experiência cristã, ela vai fazer com que nós sejamos iguais a Jesus. Não existe outro propósito. Teologia de prosperidade, língua estranha. Pode parar com isso. Podem parar com isso. Esse formalismo religioso, é tanta coisa que a gente tem visto nas igrejas, irmãos. Formalismo, religiosidade, ritualismo. Se preocupem com a identificação com Cristo. Permitam que Deus possa transformar os seus corações. Não endureçam os corações. Tenham um desejo por essa experiência cristã, porque isso é uma graça de Deus. Pastor, o que me trouxe até aqui? O favor de Deus. O que colocou o senhor nesse altar aí? O favor de Deus. O favor de Deus é um favor que Deus me fez em permitir que eu estivesse nessa tribuna aqui. Para quê? Porque Ele quer me transformar. Me usando como um pregador, mas ao mesmo tempo com amor pela minha alma. E Ele opera essa graça, Ele me deu esse favor, Ele fez esse favor para mim e para cada um de vocês. Para que nós nos reuníssemos aqui para termos uma experiência com Jesus. Para que nós viéssemos a conhecer mais, venhamos a conhecer mais de Jesus. É um ato do Espírito Santo. O Espírito Santo está agindo sobre nós e o Espírito está agindo através de nós, como igreja. Ele age individualmente em cada um, preste atenção no que o pastor está falando, em cada um, regenerando. Ele age em cada um, transformando o coração. E depois ele nos concede um pensamento único, uma unidade de espírito, para que nós venhamos a sair em bloco para a glória de quem? Buscando almas, buscando os necessitados, buscando os aflitos, os sobrecarregados, para que nós possamos anunciar aquilo que nós recebemos de graça. Aquilo que nós recebemos de graça pela graça. Por quê, pastor? Porque Deus quis. Pela sua soberana vontade, Ele me escolheu. Quantas pessoas dizem que eu não tenho direito? E realmente eu não tenho, mas Deus me escolheu. Quantos dizem que eu não sou apto a estar no altar? Mas Deus é soberano, irmão. Deus é soberano. Você pode querer ser juiz, mas você não é juiz. Você pode querer me julgar, mas o seu julgamento não vale de nada para mim. Porque Deus é soberano, Ele escolheu, foi vontade dEle, foi graciosamente pela vontade dEle que Ele me concedeu conhecer Jesus. Conhecer Jesus e ter experiências com Jesus. Cada culto que eu participo aqui é uma experiência com Jesus. E vocês valorizem essa saída de vocês de casa. Valorizem a condição que vocês recebem para chegar na igreja. Pastor, porque tem a van? Tem. Isso é uma condição que Deus está dando para você chegar na igreja. Porque talvez se não tivesse van, irmão, você não iria vir para lugar nenhum. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Amém? Eu não estou dizendo isso para ofender ninguém, para vocês entenderem a graça de Deus. Não leve para o outro lado, não, por favor. Eu estou falando da graça de quem? Do favor de Deus.
Deus preparou até um carro para trazer as pessoas. Por quê, pastor? Porque tem um propósito. Porque para eu pregar para 2, e pregar para 20, e pregar para 30, para 50, para 100, para mim vai ser a mesma coisa. Eu não estou preocupado em encher a igreja, não. Eu estou fazendo a minha parte. Dentro da condição que eu tenho, e dentro da graça que Deus libera sobre a minha vida, eu estou fazendo a minha parte. Se eu tivesse interessado em outras coisas, talvez eu tivesse procurando encher a igreja com métodos humanos. Mas se essa igreja que não encher pela mensagem, ela não vai encher. Se ela não encher pelo poder da palavra, ela não vai encher. Porque eu não vou fazer outra coisa a não ser anunciar o evangelho. Eu não vou fazer outra coisa. Não pensem vocês que eu vou estabelecer departamentos aqui nessa igreja, não. Está provado, irmão, que é um sistema religioso. Está provado. Não adianta, não, isso é organização. Não, isso não é organização, não. 99% faz parte de um sistema religioso. Ritualismo, costumes, tradições, doutrina de homens. Mas eu estou falando de experiência cristã. Isso é diferente de denominação. Isso é diferente de movimento. Movimento, todo mundo gosta de participar. Experiência com Cristo, ninguém quer. Eu posso falar isso com autoridade, porque ninguém quer, que tem hora que nem eu quero. Por quê, pastor? A resistência do ser humano. É o lado humano, é o lado carnal que rejeita Jesus. É o lado carnal. Eu falei aqui no último culto sobre a lei do pecado que está em nós. Paulo disse isso. Ele disse que ele encontra a lei do pecado nele ainda. É uma resistência que se levanta, irmãos, contra a oportunidade da experiência cristã. Isso é uma questão doutrinária do Evangelho, experiência cristã. Mas por quê, pastor? Porque a experiência cristã, ela foi concedida por Deus. Ninguém está aqui por acaso, não. Está aqui porque Deus graciosamente trouxe. Deus graciosamente preparou esse momento. Eu estou há 2 anos na igreja. Será que você valoriza? Eu estou com o senhor aqui há 7 anos. Será que você valoriza o que Deus tem feito na sua vida? O propósito que Ele traçou para a sua vida? Ele te chamar? Ele te trazer? Para você ouvir a palavra, para você ter comunhão com Cristo? Porque não é comunhão com o pastor, não. Não é comunhão com a denominação, como a maioria faz, não. Leva a bandeira da igreja, mas não leva a bandeira de Jesus. As pessoas entram no costume da igreja. Eu sou contra isso. Eu sou contra qualquer coisa que identifique a denominação. Eu acho que o que tem que identificar a denominação é Cristo. Logotipo de igreja, isso aí é complicado. Amém? Não, esse aí é o logotipo da igreja tal. Quer aparecer mais do que Jesus. Nós temos que ter o logotipo de Cristo no nosso coração, irmãos. Nós temos que ter a imagem e semelhança de Jesus em nossos corações. Às vezes você fala assim, pastor, o senhor é radical. Não, é por isso que engessou. É por isso que o evangelho é engessado hoje. E isso não é uma mentira, não, irmãos, é uma realidade. Você pode rodar 99% das igrejas. O evangelho está engessado. Engessado com costume, com tradição, com sistema religioso, com religiosidade. É um grupo de uniforme de um lado, aquele ali é o grupo das senhoras, é um batalhão do outro lado com não sei mais o quê, o outro está disso, o outro está daquilo. Não. O importante é a presença de Jesus transformando o quê? É isso que nós temos que buscar, e não tem tempo para isso. Se eu me embaraçar com o sistema, eu me esqueço da experiência cristã. Se eu me embaraçar com o sistema, eu não vou me examinar, eu vou ficar envolvido com os afazeres. Vocês têm que tomar cuidado para vocês não envolverem com afazeres que não estão no propósito e nem levam vocês a alcançar o propósito. Amém?
Mas Deus, Ele preparou, pastor, uma riqueza de graça. Esse Deus superior, esse Deus supremo, Ele quer favorecer a cada um de nós, inferiores, pecadores caídos. Deus graciosamente diz assim: vou pegar esse pecador caído, chamado Luiz Fernando, para ser salvo. Eu vou levar a salvação até ele e vou trazê-lo à salvação. Deus promoveu o meu encontro com Jesus, diga glória a Deus, me proporcionando uma experiência cristã, irmãos. Foi isso que aconteceu. Nós não sabemos nos identificar nesse propósito, e a identificação é essa: Deus preparou uma experiência, e nós temos que aproveitar essa experiência. Deus preparou uma oportunidade, nós temos que aproveitar essa oportunidade. Para quê, pastor? Porque Ele quer nos redimir, Ele quer nos libertar do pecado, principal propósito. Ele quer nos libertar dos efeitos do pecado, amém? Ele quer nos libertar da morte, Ele quer nos libertar da escravidão do pecado. E o pecado prende mesmo, o pecado mata mesmo, amém? Mata, o pecado separa de Deus, o pecado incapacita de você fazer a vontade de Deus. Eu falei sobre isso aqui essa semana. O pecado, ele deixa a pessoa orgulhosa, mas Deus promove a experiência cristã para me libertar de tudo isso, para quebrar o meu orgulho, para quebrar minha autossuficiência, para me livrar da condenação da ira. Amém? Tem uma ira futura que está preparada para os impiedosos, para os injustos. E Deus, Ele, com essa experiência cristã, Ele tira você dessa fileira de ímpios. Ele resgata você dessa fileira dos injustos e te justifica, e te inocenta, e te torna cristão. Ele traz você para a presença dEle, diga glória a Deus. Deus, Ele traz você para a presença dEle, mas entenda uma coisa, irmãos, isso é fruto da misericórdia. Isso é o que, pastor? Misericórdia. Isso é o amor de Deus. É o amor de Deus. Nós não temos dignidade para receber essas coisas, mas Deus, Ele nos amou, Ele é misericordioso, Ele é piedoso, por isso que Ele promoveu essa oportunidade. Quando o povo de Deus fez o bezerro de ouro, Deus pensou assim: eu vou destruir todo mundo. Ele se irou e ele falou com Moisés: eu vou destruir todo mundo e vou começar tudo através de você. Amém? Como ele fez com Noé, irmãos. Se vocês não se esqueceram, se lembre, pastor, Deus começou tudo através de quem? Através de Noé. Só Noé e a família de Noé que restaram daquele dilúvio. E os animais. Porque o resto da humanidade toda foi para o espaço. Amém? Mas só que naquele momento ali, a palavra diz que Moisés intercedeu, pedindo misericórdia a Deus. Moisés intercedeu e a palavra diz que Deus preparou outro concerto. Moisés teve que preparar as tábuas de pedra para que Deus escrevesse novamente os mandamentos. Amém, irmãos? Já eram as segundas tábuas da lei. Porque a primeira foi o quê? A primeira foi quebrada. Eram as segundas tábuas da lei, mas só que a segunda, Moisés teve que talhar. Deus falou: não, agora eu vou só escrever, você vai trazer a tábua pronta. Moisés preparou a tábua, levou, e Deus foi lá e o quê? Escreveu a lei de novo. Porque Deus já falou assim: poxa, eu já fiz, o que você quebrou, agora você faz a tábua que eu escrevo de novo. Prepara a tábua para eu escrever. Da mesma forma, nós preparamos o nosso coração para Deus escrever a palavra dele. Glória a Deus.
Ele quer, ele preparou, irmãos. Por quê, pastor? Porque ele é misericordioso. Livremente ele fez isso, graciosamente ele fez isso, apesar da nossa afronta, da afronta dos pecadores, da afronta dos adoradores do bezerro de ouro, como hoje somos, muitas vezes. Caímos e voltamos a adorar o bezerro de ouro, mas pela misericórdia e piedade, Deus aceita o seu arrependimento e te perdoa. Por quê, pastor? Porque ele é fiel para cumprir a palavra dele. Ele diz que se pecarmos e nos arrependermos e confessarmos, ele é fiel e justo para perdoar. Por quê, pastor? Porque ele é gracioso, irmãos. Ele faz isso porque ele quer. Ele tem o desejo de nos salvar através de Jesus Cristo. Amém? Observem e entendam que tudo é dom de quem? Nós não somos responsáveis por nada disso. Nós não temos mérito nenhum na salvação. Nós não temos mérito nenhum nessa experiência espiritual. Não, eu estou vindo na igreja, eu tenho 5 anos de igreja, eu tenho 10 anos de igreja, eu tenho 20 anos de igreja. Eu vejo pessoas com 10, 20 anos de igreja que não sabem nada. Não sabe nada. Não conhece essa graça. Nasceram no tempo da graça, na aliança da graça, na justiça pela fé, e não conhece o quê? E não conhece nada. Tudo é concedido por quem? Por Deus. Deus, ele nos dá a salvação, ele traz a salvação até nós, por quê, pastor? Porque ele nos amou. A Bíblia diz, amou o mundo de tal maneira, mas porque ele quis. Não que nós tivéssemos nenhum mérito. Ele amou, irmão, amou de forma unilateral. Pastor, eu mereci o amor de Deus? Não, Deus amou porque ele o quê? Porque ele quis. Ele quis salvar você, ele te elegeu porque ele quis. Foi uma graça. É uma eleição salvar os que creem. Os eleitos, os que creem, são salvos. A palavra diz que Deus elegeu Cristo. Você sabia que Cristo é eleito de Deus? Ele é eleito de Deus. Você é eleito de Deus, mas Jesus também é eleito de Deus. Não como nós, mas ele é eleito de Deus. Amém? Os cristãos são eleitos de Deus. Nós somos cristãos eleitos de Deus. Entendam isso. Digam glória a Deus. Nós somos eleitos de Deus. Terceiro, Israel, eleita de Deus. Israel é o povo eleito de Deus. Digam glória a Deus. E tem um quarto grupo de eleitos de Deus, os anjos. A Bíblia diz que eles são eleitos de Deus para serem salvos. Amém? Vocês têm que entender isso. Agora, pastor, qual é a essência dessa experiência cristã? Eu já falei, mas volto a falar. É a nossa união com quem? Com quem? A nossa união com Cristo. Irmãos, nós estamos aqui para uma experiência cristã fundamentada nessa essência, que é a nossa união com Cristo. Não é a nossa união com a denominação, não é a nossa união com a Igreja Nação Santa, não é a nossa união com o pastor Luiz Fernando, é a união com Cristo, todos nós no mesmo Espírito. Toda a igreja no mesmo Espírito, pastor, em união com Cristo. O cerne dessa experiência é a nossa união com Cristo. O âmago dessa experiência é a nossa união com Cristo. Eu falo de uma relação viva com Jesus pelo Espírito Santo. Uma relação viva com quem? Com Jesus, não é com a irmã, não é com o grupo, não é com a panelinha. Amém? Não é com a panelinha, mas é com a igreja. É uma união com Cristo. É a igreja com Cristo. É você com Cristo. Diga glória a Deus. É a nossa relação viva com Jesus pelo Espírito Santo. Amém? A base bíblica dessa união com Cristo está na visão da fé.
Por quê, pastor? Como que é essa união com Cristo? Pela fé. Mas quando eu falo fé, não é fé no cajado, não é fé na toalha, não é fé no sabonete, mas eu estou falando fé em Jesus. Então parem de se envolver com macumbaria religiosa. Parem de se envolver. Não é com teologia de prosperidade. Vocês têm que buscar, exercitar, alcançar, melhor dizendo, a fé em Jesus Cristo. Paulo disse isso para aquele carcereiro, quando ele estava preso com Silas. A palavra diz que houve um terremoto, depois de cânticos, louvores, orações, a partir de meia-noite, a palavra diz que a cadeia estremeceu e as portas o quê? As portas se abriram. O carcereiro retoma a consciência, vê as portas abertas, se desespera e ameaça suicídio. Paulo grita: nós estamos aqui. Ninguém fugiu. O carcereiro, ele vê o poder de quem? Ele vê o poder de Deus. E ele pergunta: como que eu posso me salvar? O carcereiro desejou se salvar. Quando ele viu aquele milagre do terremoto, quando ele viu as portas da cadeia aberta, ele falou: esses homens servem a um Deus poderoso, um Deus que salva. E a palavra diz que Paulo e Silas falaram para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua família. Vocês estão entendendo, irmãos? Pastor, eu preciso de quê? Do sabonete? Não. Eu preciso do envelope do dízimo? Não. Você precisa crer no Senhor o quê? No Senhor Jesus. E você vai levar o nome de Jesus para dentro da sua casa. Por que vai salvar a família? Automaticamente? Não. Você vai ter que anunciar o evangelho lá dentro da sua casa. A palavra diz que foi, se você voltar lá em Atos 16, que fala sobre essa passagem, que a mensagem chegou dentro da casa do carcereiro. A palavra diz que os familiares do carcereiro ouviram falar de Jesus e receberam Cristo como Salvador, como Senhor das suas vidas, e eles foram salvos. Nós vimos Cornélio, irmãos, reunia a família também. Um homem que era temente a Deus, um homem que fazia orações, um homem que jejuava, um homem que dava esmola, irmão Sérgio, mas não entendia a salvação. Paulo falou: está faltando entendimento. Amém? Deus manda Cornélio enviar mensageiros para encontrar com Pedro e trazer Pedro. Olha só como que Deus é gracioso. Deus enviou a salvação na casa de quem? Na casa de Cornélio. Olha a graça de Deus aí, irmãos. Cornélio ia ter uma experiência espiritual maior do que ele já tinha, porque a maior experiência espiritual não é a religião. A maior experiência não é o legalismo. Isso pode ser convertido em religiosidade se você não tiver o entendimento verdadeiro da salvação, que é somente por Jesus Cristo. Vocês têm que aprender a falar mais o nome de Jesus. Vocês têm que aprender a invocar mais o nome de Jesus, divulgar Jesus para as pessoas. Isso tem que estar no âmago, no profundo do coração de vocês, pastor. Eu tenho uma comunhão com Cristo, eu creio em Cristo de todo o meu coração. Ele é o autor e consumador da minha fé. Diga glória a Deus. Haja uma relação viva, irmãos, com Cristo. Jesus é o objeto da fé do Evangelho. Não tem outro. Ah, pastor, é a riqueza de Abraão. Isso é palhaçada. Isso chega ao ponto da imbecilidade. As pessoas se envolvem com materialismo, se envolvem com teologia de prosperidade, quando, na verdade, o propósito de Deus é salvar a sua alma. Você não pede perdão, você não pede a Deus para purificar o seu coração,
Você não busca comunhão com Cristo para amar como Cristo amou, perdoar como Cristo amou, mas você está interessado em porta de emprego, você está interessado em riqueza material, em venda de mercadoria. Eu quero fazer uma boa venda. Aí você vem aqui e glorifica a Deus, mas não, você não está glorificando a Deus, você está glorificando a Mamon. Porque você está glorificando a Deus porque rendeu o quê? Porque você ganhou dinheiro. Mas você não está glorificando a Deus pelo propósito certo. Você tem que glorificar a Deus pela salvação que Ele trouxe até você. Você tem que glorificar a Deus pela experiência cristã que Ele está te proporcionando. Levando Cristo até você e levando você até Cristo. Vamos parar com a religiosidade, irmãos. Só dessa forma nós poderemos ser salvos. Pastor, unir-se com Cristo. Por quê? Porque Jesus é o Messias. Por que unir com Cristo? Porque Cristo é o Messias. Deus disse que tem que haver identificação com o Messias. Aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. O que é isso, pastor? Identificação. Identificação de quê? De ideias. Olhe para mim. Ideias. Não é, estou todo arrepiado. Estou falando em língua. É isso que eu tenho ouvido aí, gente. Esse evangelho pobre. É pobre. É pobre. Por quê? Porque não leva a salvação. Por isso que eu estou dizendo que é pobre. Não é para humilhar, não. É pobre por quê? Porque não revelou o entendimento central. Porque a pessoa fala em língua, mas continua com pior caráter. O homem chega na igreja, faz parte do grupo, aquele grupo que senta no altar de terninho e gravata, mas em casa ele bate na mulher. Não, esse aí é um dos conselheiros. Esse é do conselho. Esse aí é o segundo do presidente. De qual? Bolsonaro. É o segundo do presidente. Pastor presidente. Aí o pastor presidente parece um rei, sentado no trono e os plebeus tudo beijando no pé dele. Igual a gente vê aí em outras denominações aí. É pastor ajoelhado e gente passando a mão na cabeça dele para poder pegar um restinho do suor. Amém? Pastor, isso é o quê? União com Cristo? Não, isso é idolatria. Pior, das piores ainda. Das piores. Amém? Eles se colocam na posição de grandes, mas eles são pequenos. Jesus é grande, diga glória a Deus. Jesus é o nosso espelho, irmãos. Jesus é o exemplo que nós temos que seguir. O que nós precisamos é dessa experiência com Cristo. Por isso que nós estamos falando de experiência cristã. Qual, pastor? Identificação com a ideia, identificação com a doutrina, identificação com os sentimentos. Nessa união, você tem que identificar com o pensamento de Cristo, com a ideia de Cristo, com o sentimento de Cristo, com a atitude de Cristo, porque nós somos dependentes de Cristo. Só há salvação em Cristo. O Messias é Cristo. O povo somos nós. Cristo representa Deus para nós. Entenda isso. Por isso que a palavra diz que ele é mediador entre Deus e os homens, ou seja, ele representa Deus para nós e representa nós para Deus. Ele fala com Deus e Deus fala com ele, a nosso respeito. Por isso que nós temos acesso ao céu hoje, só por Jesus. Ninguém pode falar direto com Deus. Se você fizer uma oração assim: Senhor meu Deus, o Senhor é maior do que Jesus, Deus não vai se agradar disso. Senhor meu Deus, eu creio muito mais no Senhor do que no teu filho que enviaste. Puxa saco, pode até querer orar assim, mas ele está fora do fundamento. Porque Deus colocou Jesus e ele disse: não há salvação por nenhum outro nome. E por que a igreja tem desprezado Jesus e segurado o cajado de Moisés? Não, pastor, eu estou levando meu cajado para casa. O outro está levando a panela preta. O outro comprou a vassoura. O outro está botando o pedido na Arca da Aliança.
Aí você vai na igreja e tem a Arca da Aliança no altar. É o candelabro de ouro. Aí você fica todo envolvido com uma porção de símbolos que já se passaram e já foi tudo esclarecido. Jesus era o propósito de tudo. Ele já chegou e nós ainda não temos uma união com Cristo. Nós ainda não buscamos as ideias de Jesus, a doutrina de Jesus, os sentimentos de Jesus, que deveria estar influenciando a igreja. Ainda existe contenda na igreja, ainda existe divisão na igreja, ainda existe pecado guardado, que já deveria ter sido confessado. Eu não estou dizendo, irmão, pastor, não pode pecar. Não, minha irmã, você vai pecar. Não estou dizendo que pode, não, você vai. Só que você tem que entrar na presença de Jesus e pedir o quê? Pedir perdão, diga glória a Deus. Pedir perdão. Jesus é o Messias, irmãos. Ele representa Deus para nós e nós para Deus. Não se esqueça disso. Eu só tenho acesso a Deus por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus. Existem duas figuras messiânicas no Evangelho. O Filho do Homem, que é o representante de quem? Dos homens diante de quem? Representante de Deus. E existe o servo do Senhor, que é Jesus Cristo diante de Deus. Jesus Cristo representando Deus e o Filho do Homem representando os homens diante de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí você vai lá e vê, Filho do Homem é o que, pastor? Representante de Deus diante dos homens. Glória a Deus. Ele fala com Deus pelos homens, ele busca pelos homens. Amém? Eu estou falando de estar unido a Cristo em toda a extensão, principalmente da missão redentora. A igreja ela não é salva somente em comunhão com Cristo, na melhor parte. Eu tenho que me envolver na missão redentora. Eu passo a ser um agente de Jesus por essa experiência cristã. Eu passo a fazer a obra de quem? A obra de quem? De Jesus. Eu passo a fazer a obra de quem? De Jesus. Cuidado, por quê? Porque esse estar em Cristo, irmão, estar unido a Cristo, é unido em toda a extensão de uma missão redentora. E é isso que nós vamos ver aqui em Filipenses 2. Paulo falando sobre essa identificação com Cristo, nós vamos fazer iguais, nós vamos agir iguais a Cristo. Nós vamos ter Cristo como exemplo. Amém? A palavra de Deus diz que Jesus foi humilde, a palavra de Deus que Jesus se sacrificou por nós. Paulo fala do amor fraternal, Paulo fala da santidade, glória a Deus. E esta é a fé evangélica. Ser parecido com Jesus. Pastor, fé evangélica, que é a mensagem, a última mensagem de Deus, a mais atualizada, é a fé evangélica. Qual é a mensagem mais atualizada? É Abraão? É Abraão, igreja? É a riqueza de Abraão? É a riqueza de Jó? Hã? Mas é o que é? A fé evangélica através do conhecimento de Jesus Cristo. A fé evangélica, pastor, ser parecido com Cristo. A igreja unida nesse propósito. A igreja só é igreja se todo mundo estiver no mesmo espírito. Ser parecido com quem? Com Cristo. Levante as mãos, toda a igreja, e diga assim: meu Deus, eu quero ser parecido com Cristo, que o Senhor, meu Deus, pela graça maravilhosa, me proporcionou essa experiência e me concedeu o Espírito Santo para que eu seja transformado e parecido com Cristo, que eu possa enfrentar o diabo, o mundo, toda a oposição que se levantar contra o Evangelho, porque eu sei que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor pela tua palavra. Eu sou livrado agora
e redimido para a glória celestial. Por isso, meu Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém. É isso que você tem que entender, irmãos. Olha, a partir dessa comunhão sua com Cristo, vão aparecer oposições. Nós vamos padecer, vamos sofrer, vamos. Nós vamos lutar contra causas aparentemente perdidas. Tem mães orando por seus filhos e elas não estão vendo resultado. Mas uma coisa eu quero dizer nessa noite: você é mais que vencedor nessa batalha. Se você permanecer em Cristo, a oposição que está se levantando contra você, ela não vai persistir, mas ela já caiu por terra, porque Deus já declarou sua vitória. Deus já declarou a sua vitória, irmã, irmão. Deus já declarou sua vitória, porque você está em Cristo Jesus, porque você tem Cristo como exemplo. Digam glória a Deus. E Paulo fala isso aqui, irmãos, para os filipenses. Vamos ler. Vamos ler no versículo, no capítulo 1, no 27, antes do 2. Eu preciso pegar esse 27 aqui, por uma questão de contexto, de entendimento de texto, tá bom? Somente deveis portar-vos dignamente. Olha a exortação que o apóstolo Paulo faz aos cristãos. Portar-vos digna, conforme o quê? Ele mandou você andar conforme a lei de Moisés? Ele mandou você imitar alguma coisa da lei? Mas ele falou de quê? Do Evangelho. Será que você conhece o Evangelho? A palavra de Jesus. Você tem buscado conhecer a palavra de Jesus? A palavra da salvação? Amém? O modelo de vida cristã que Jesus estabeleceu. Leia o Sermão do Monte, para você entender o que é vida cristã. Sermão da Montanha, lá em Mateus 5 até o capítulo 7. Quando você chegar em casa, ali Jesus ensina qual é o procedimento cristão: mansidão, pessoa pacífica, pobre de espírito. Amém? São aqueles que choram. Choram para quem, pastor? Choram diante de Deus, clamando por justiça. Aqueles que têm fome e sede de justiça. Homens honestos, mulheres honestas. Jesus ensina o procedimento. E ele diz aqui, Paulo diz aqui: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que vá para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do... Não é pela fé do Antigo Testamento, irmãos. Olhe para mim, irmãos. Quando colocarem propósitos do Antigo Testamento para você, quando colocarem propósitos baseados na lei de Moisés para você, quando colocarem você para adorar a Arca da Aliança, quando colocarem amuletos nas suas mãos, não aceitem. Amém? Porque Paulo está dizendo que você deve portar dignamente conforme o Evangelho. Paulo está falando de comportamento. Cuidado com o externalismo. Cuidado com as aparências. Cuidado com as roupas. Cuidado com os costumes religiosos estabelecidos pelas igrejas pentecostais. Um padrão. Não, essa aí é pentecostal, olha a saia. Essa aí é pentecostal, olha o cabelo. Essa aí é pentecostal, ela não raspa as pernas. Aí você fala, pastor, no que é isso? Isso é uma agressividade. Não, irmão, isso é o externalismo. É porque ninguém tem coragem de falar, sabe por quê? Porque a igreja está engessada. A igreja está engessada, não, tem que ficar quietinho. Isso aí, os homens estabeleceram isso e tem que ficar quietinho, porque o que marca, só falta voltar a circuncisão. Só falta o pastor chegar, nós vamos ter que cortar o negócio seu aí.
Eu quero ver quem vai ficar. Nós vamos ter que cortar isso aí para poder você ficar do jeito que Jesus gosta. Aí eu quero ver quem vai querer. Não, Jesus aboliu a lei. A primeira coisa que ele vai falar. A primeira coisa que ele vai falar na defesa dele, o instantinho ele vai prender a graça, seu Sérgio. Não, Jesus aboliu isso aí, irmão. O que é isso? Eu já vi isso no Evangelho. Mas você só lembrou na hora que ameaçou, né? Amém? É isso que nós temos que tomar cuidado, irmãos. Paulo está falando aqui de uma experiência com Jesus Cristo. Aí o pessoal fica, não, olha lá, a irmã, a roupa da irmã, olha o cabelo da irmã, olha o uniforme da irmã. Mas Deus quer saber do coração, da experiência com Cristo pelo Espírito Santo. O que age dentro de nós, como que está o nosso coração? Será que nós estamos aderindo às ideias de Jesus, aos sentimentos de Jesus? Será que há a capacidade de perdoar sua filha? Será que há a capacidade de perdoar sua nora? Será que há a capacidade de você abrir mão desse egoísmo? Será que há a capacidade de você pacificar sua família? Amém? Mas isso somente se for por união com quem? União com Cristo. Paulo fala assim, olha, juntamente com o mesmo ânimo pela fé no Evangelho. E ele diz no versículo 28, e em nada vos espanteis dos que resistem. Amém? Paulo está falando aqui, irmãos, que vai haver uma oposição. Em nada vos espanteis dos que resistem. Ser parecido com Cristo e eu vou enfrentar resistência. Eu vou ver o inimigo se levantar. Não é mar de rosas, não, irmãos. Porque a igreja prega que vai dar tudo certo. A igreja prega uma confissão positiva que não vai ter oposição. Irmão, paga o envelope, entra no propósito, entra na campanha, que vai dar tudo o quê? Vai dar tudo certo, mas você vai ver uma oposição. Você vai ver o inimigo se levantar. Você vai ver seu filho falar contra a sua religião, contra a sua fé. Mas você não deve se espantar. A palavra está dizendo o que aqui? E em nada vos espanteis. Olha a estrutura espiritual. Está falando de roupa aqui, irmã? Está falando? Sim ou não? Está falando de cabelo? Está falando de uniforme? Mas está falando de estrutura o quê? Espiritual. Pastor, estou espantado com minha filha. Estou espantado com a minha nora. Estou espantado com a minha vizinha. Estou espantado com o meu patrão. Meu patrão quer me botar na rua porque eu não posso falar de Jesus lá dentro. Eu fui falar de Jesus, ele se levantou. Não se cale. Você não fale lá, porque você tem que respeitar, porque você pode perder o emprego, mas fale em outro lugar. Fale em outro lugar. Se ele não quer que fale dentro da casa dele, tudo bem. Mas você precisa trabalhar, então não seja um religioso e não perca o emprego por causa de Jesus, porque Jesus não quer isso também não. Mas ele quer que você seja fiel a ele e continue. Ah, mas não quer que eu fale de Jesus, eu vou sair, porque eu sou o que dá fé. Então fica desempregada, minha querida. Você tem que ter estrutura espiritual e conseguir enxergar o inimigo, porque a luta não é contra a carne, nem contra o quê? Não é o seu patrão, irmã, é o diabo. É o espírito maligno que possuiu a mente dele, que escureceu a mente dele. É o espírito do pecado que faz isso. Eu expliquei isso aqui claramente. Obscurece o entendimento, cega o entendimento. 2 Coríntios fala isso, 4:4. O príncipe deste século cegará o entendimento dos descrentes, para que não vejam a glória de Deus. A palavra está dizendo aqui, em nada vos espanteis dos que resistem, porque se continuarem resistindo, é indício de perdição. É indício de condenação ao inferno, é isso que a palavra está dizendo. Vamos em frente. O que para eles, na verdade, é indício de quê? Porque eles estão resistindo e se continuarem resistindo, vai acontecer isso.
Mas você não se abata por causa da resistência dos inimigos, irmãos. Não se abata porque o mundo está inventando uma opção de coisa. O mundo está estabelecendo um padrão novo, burlando as instituições de Deus, como casamento. Eu falei sobre isso aqui também essa semana. Quem veio no culto sabe. Eu falei como que o diabo está agindo dentro do casamento, na família, na criação dos filhos, a libertinagem que ele está promovendo, destruindo todo o fundamento das instituições de Deus. Amém? Os princípios e valores espirituais estão se perdendo dentro das casas. Ou as casas estão perdendo os princípios. Glória a Deus. Mas Paulo diz assim aos Filipenses: em nada vos espanteis dos que resistem o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação. Diga glória a Deus. Pode haver resistência, mas você é vencedor. Nós vencemos, irmãos, porque já estamos salvos, porque Deus garante a nossa salvação. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Nós somos salvos. Pastor, aconteça o que aconteceu, o inimigo pode se levantar, a oposição pode se levantar, eu não posso estar vendo resultado objetivo, mas no campo espiritual, pela palavra de Deus, a minha vitória está garantida. A nossa vitória está garantida, irmãos. É isso que Paulo está falando aqui. Então não se espante com a oposição. Pastor, levantou um problema aí. Pastor, tem uma igreja aí que agora está promovendo casamento gay. Não se espante com a oposição, irmão. Isso pode ser indício de perdição. Eu não vou dizer que é. Esse Paulo é tão leve que ele nem ousou dizer que era perdição. Mas ele disse assim, parece que há um indício de perdição. Há uma suspeita de que vão se perder. Mas você permaneça firme, porque você já está o quê? Você já está salvo. Porque você está unido com Cristo, irmão. Diga glória a Deus. Porque você não está andando sozinho, não. Você está unido com Cristo. Amém? Você está unido com Cristo. O próprio apóstolo Paulo, irmãos, estava preso na hora que ele escreveu essa carta. Paulo estava sofrendo por Cristo na prisão. Paulo estava sofrendo por causa da cruz. Isso é verdadeiramente nobre. Ser nobre é pregar o evangelho genuíno, puro. Ser nobre não é encher a igreja, não. Com falsidade, com sistema, não. Com métodos humanos. Por isso que eu não me preocupo. Eu glorifico a Deus por essas almas, por vocês estarem aqui comigo. Eu glorifico a Deus por fazer parte dessa igreja. Por fazer parte dessa igreja, por ter comunhão com vocês. Eu louvo a Deus todos os dias pelo nosso culto, pela nossa igreja, porque nós estamos unidos no mesmo espírito, irmãos. Não se espantem com o que vocês estão ouvindo aqui, porque eu estou pautado no evangelho. É porque o evangelho, como eu disse, está engessado, e numa coisa engessada não tem movimento. O que está engessado fica numa posição só, irmãos. Não há variação, não há raciocínio. É uma posição só. Mas nós não, essa igreja aqui, ela tem a ação do Espírito Santo, então tem muita novidade aqui. A cada pregação existe uma novidade aqui nessa igreja. Você vem para a escola dominical, tem uma novidade. Mas por quê, pastor? Porque nós estamos com a nossa mente aberta para Jesus Cristo. Porque nós estamos com o nosso coração aberto para Jesus Cristo. Paulo, ele estava preso, mas ele falou, olha, eu não me espanto com oposição, e vocês também não se espantem com oposição. Nós temos esse privilégio. Ele prega, irmãos, olhe para mim, nós já vamos encerrar. Paulo prega harmonia. Paulo fala que a igreja tem que ter harmonia. Paulo fala que nós temos que cooperar uns com os outros. Isso é igreja. Isso é igreja, pastor, o irmão não veio, está doente, irmão, como é que está aí? Está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Eu vou falar com o pastor. Amém. Isso é cooperação. Às vezes o irmão está lá sofrendo, não fala nada. Aí depois diz, ninguém foi me visitar.
Mas você também não falou? Aqui não tem adivinho? Se fosse numa assembleia, podia até ter, mas aqui não tem. Ah, pastor, estou adivinhando, tem um irmão que está doente, irmão. Vai lá visitar ele, que eu estou vendo aqui na bola de cristal. Não. Não, se não ligar, não vai ter visita. Se não ligar e não explicar o que está acontecendo, ninguém vai saber. Ah, não, faltou, tem que ligar logo. Tem até irmão que faz isso aqui. Eu louvo a Deus por isso. Mas e se não ligar? Vai dizer que é ruim por causa disso? Claro que não. Todo mundo tem seus afazeres. Somos unidos, sim, mas nós temos que estar em comunhão. Nós temos que nos comunicar. Nós temos que nos comunicar. Não é ficar querendo que o irmão adivinhe o que o outro está passando. Você tem que compartilhar para ver se tem como alguém te ajudar. Isso é igreja, compartilhem. Falem com os mais próximos. Cheguem na direção da igreja. Olha, vamos chegar na direção da igreja, porque isso aí vai depender de um posicionamento da direção. E nós vamos procurar uma forma de nos ajudar. É essa harmonia que Paulo queria que os filipenses alcançassem, e é essa harmonia que Deus quer que a igreja, é esse tipo de comportamento que nós temos que ter, irmãos. Não é divisão, não. O que estava acontecendo na igreja de Filipos? Briga de duas mulheres. Se você for lá no capítulo 4, vocês vão ver logo no início, Paulo falando da briga de Sinti, que é vodka, sei lá, ou vodka. Estavam brigando. Amém? Por causa de quê, pastor? Problema de religião, de posição. Deus não quer isso, não. Deus não quer isso, irmãos. Deus quer uma igreja unida num só espírito. Deus quer irmãos e irmãs em Cristo, com ideias e sentimentos cristãos, amor pelo próximo, humildade. Ele ressalta aqui a humildade, ele ressalta a santificação. Não é teologia de prosperidade, não. Você pode ganhar até o mundo com essa teologia, mas você vai para o inferno com ela. Só que ela não é de Jesus. Não é da parte de Deus que essa mensagem chegou dentro da igreja. Isso foi uma invenção dos homens, uma adaptação. Pegaram textos isolados e inventaram uma doutrina. Ah, não, pastor, mas isso veio dos Estados Unidos. Pode ter vindo do inferno, que eu acho que veio do inferno. Mas está repreendido em nome de quem? Em nome de Jesus. É isso que vocês têm que entender. Ah, não, o senhor faz um alvoroço danado. Não, meu irmão, mas é assim mesmo. É assim mesmo que você tem que confrontar com a oposição. É no espírito. Você não pode deixar o diabo levar vantagem, não. Ele tem que ser desmascarado. Ah, está falando das igrejas. Das igrejas o quê, rapaz? Que das igrejas? Para com isso. Estou falando de igreja, não. Eu sou membro da igreja, mas da igreja de Jesus. Amém? Ele diz aqui, olha, vamos lá. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, olha aqui, como também padecer por ele. Ou seja, vai acontecer o que com a gente? Nós vamos o quê? Padecer quer dizer o quê? Sofrer. Essa fé cristã, essa experiência cristã, ela permite sofrimento. Mas quando você ouve que não vai acontecer nada de ruim, que vai dar tudo certo, alguém está mentindo para você. Alguém está fazendo comunhão sua com o diabo, porque o diabo não vai deixar você sentir o sofrimento. Ele vai acabar com você sorrateiramente. Ele te envenena e te mata aos poucos. Quando você vê, você já está morto. Mas só que você fica morto antes de morrer. É um morto-vivo. É isso que o diabo faz. Morto o quê? Morto-vivo. Tem muita gente morta espiritualmente e parece que está o quê? Parece que está viva, mas está morta de fato. Amém? Ele fala assim, olha, porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. 30. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes o quê? E agora ouvis estar em mim. Ou seja, o mesmo combate que Paulo estava se referindo aqui era a prisão dele.
Vocês estão ouvindo que eu estou preso. É isso que ele está falando. Não estão ouvindo? Mas eu estou tranquilo. Eu sei que eu já estou salvo. Eu sei que sofrer é normal. É isso que ele está passando. Agora não, pastor, cristão não tem problema. Mentira do diabo, irmão. Cristão não sofre, mentira do diabo. Cristão só fica rico. Jesus veio para dar riqueza material, mentira do diabo. Jesus veio para uma igreja pregar teologia de prosperidade, mentira do diabo. Mas ele quer salvar você, mas ele quer colocar o procedimento dele no seu coração. Amém? Jesus, ele quer harmonia, ele quer cooperação. Aí ele fala assim, portanto, agora 2:1, se há algum conforto em Cristo, não que Paulo duvidasse, mas ele queria que você se examinasse para ver se há alguma coisa de Cristo em você. E ele fala de 3 coisas importantes. Primeiro, se há algum conforto em Cristo, alguma consolação de quê? De amor. Ou seja, se você tem o amor de Jesus, se você tem o conforto do amor de Jesus, se você tem a comunhão no Espírito, quer dizer, no Espírito Santo, amém? Se alguns entranháveis afetos e o quê? E compaixões. Glória a Deus. Paulo estava querendo que nós amássemos uns aos outros. Paulo estava querendo que a igreja tivesse ânimo no poder do Espírito Santo. Paulo queria que a igreja tivesse compaixão e afeto. Ou seja, que nós tivéssemos preocupação com as pessoas que estavam sofrendo. É essa união com Cristo, é isso que a união com Cristo provoca, não é falar em língua. A união com Cristo quebranta o quê? Quebranta o coração. A união com Cristo faz você se humilhar e não se orgulhar. Ele fala da humildade também. Amém? Pastor, o Espírito Santo, há uma comunhão no Espírito Santo para que nós venhamos a tratar as pessoas com amor, que nós venhamos a ser mais humanos, que nós venhamos a ter compaixão com aquelas pessoas que estão sofrendo, servir aquelas pessoas que estão sofrendo. E quando nós estamos em Cristo, há isso. Quando você não sente, irmãos, você não se sensibiliza com o sofrimento alheio, é porque você não tem identificação com Jesus. A marca é essa aqui, a marca não é o orgulho espiritual, não. Eu tenho visto muitos orgulhosos espirituais dentro da igreja. Você para no centro ali, aquilo ali é um fim da picada. Os fariseus estão ali, reunidos ali no calçadão. Todo mundo ali querendo falar de Jesus, querendo cumprimento, a paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmão. Apóstolo. Aí, opa, baixa a cabeça. Essa é até uma... Nem vou falar, não. Glória a Deus. É complicado, irmãos. Mas a transformação, o sentimento de amor, olha só, que mostra que você está com Cristo, a compaixão, que é sensibilidade com o sofrido, amém? O afeto. E Paulo continua falando, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo. Ou seja, se Jesus ama, se Jesus tem compaixão, se Jesus está cheio do Espírito Santo, que vocês também sejam. E me alegrem mais ainda. É isso que está escrito aí, sim ou não? Completai o meu gozo, ou seja, que a minha alegria seja completa, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, tendo o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Eu falei o quê? Pastor, eu disse o quê? Pastor, nós temos que ter uma identificação de ideia, de sentimento, de doutrina com Jesus? Com Jesus Cristo. Isso é que é a experiência cristã. Isso é que é a vida cristã. Paulo diz que vocês sintam a mesma coisa. Aí ele diz do 3, nada façais por contenda
Olha o problema dentro da igreja. Nada façais por contenda ou por vanglória, posicionamento, querer ser mais, querer ser o puxa-saco. É o puxa-saco da igreja. Mas ele quer harmonia. A igreja de Cristo, ela tem harmonia, não tem contenda, não tem divisão. Ninguém quer ser maior, mas todo mundo quer que o seu semelhante seja maior. Nós somos menores, nós nos diminuímos para quê? Para exaltar os nossos irmãos. Mas nessa igreja de Filipos estava acontecendo o quê? Pessoas estavam se vangloriando, pessoas estavam sem humildade, estavam se orgulhando das suas posições e estavam criando contenda. Havia uma contenda dentro da igreja. E isso acontece muito no sistema religioso, irmão. Os rachas. O grupo sai e leva a metade. Daqui a pouco o outro leva mais 10, mais 20. Aí vai abrindo uma opção de igreja de conflito. Vocês estão entendendo? Digam glória a Deus. Paulo diz assim: nada façais por contenda ou vanglória, versículo 3, mas por humildade, ou seja, sejam humildes. Imitem a Cristo no amor, imitem a Cristo na comunhão no Espírito, imitem a Cristo no afeto, na compaixão, sejam humildes. Ou seja, valorizem mais os outros. Ou seja, combatam o egoísmo, porque o que tem na igreja, pastor? Egoísmo. Eu chego na igreja para pedir para mim. Eu chego na igreja para pedir minha prosperidade. Eu chego na igreja para pedir a solução dos meus problemas. Eu digo a Deus para pagar minha dívida. Eu barganho com Deus. Mas Paulo está dizendo, não. Se você está em Cristo Jesus, você é o humilde. Se você está em Cristo Jesus, você valoriza mais as pessoas do que a si mesmo. Você não é egoísta. Você se sacrifica para servir as pessoas. Jesus pensava, irmãos, nos outros, não nele. Jesus não pensava nos próprios problemas, mas ele pensava nos problemas das pessoas. A palavra diz que ele derramou o sangue dele por nós. Ele derramou o sangue dele não pelos problemas dele, mas pelos nossos problemas, pelos nossos pecados. Digam glória a Deus. E ele diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, ou seja, não se preocupe com o seu problema. Não se preocupe com a sua necessidade, porque isso te cega. Isso te anula como cristão. Não permite que você possa fazer nada por ninguém, porque você está muito preocupado com você mesmo. E a isso se classifica ego. Tá bem? Amém? Amém? Pastor, eu estou muito preocupado comigo. Eu estou muito preocupado com meus problemas. É isso que o diabo gosta. Aí ele anula a igreja. Ele anula a obra do Espírito Santo porque o coração está travado. Porque existe egoísmo. Porque existem muitos desejos pessoais envolvidos nesse ministério. Existem muitas intenções, ideais pessoais. E é por isso que não há identificação com quem? Com Deus. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em o quê? Em Jesus Cristo. Digam glória a Deus. O mesmo sentimento que houve em quem? A partir do versículo 7, Paulo fala da humilhação de Jesus. Mas esse é outro tema. Amém? Fecha a Bíblia.